Bom dia, irmãos. Hoje está forte. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco essa manhã, amém? É Mateus capítulo 26, do verso 69 ao verso 75. Mateus capítulo 26, do verso 69 ao 75. Acharam, meus irmãos? Amém. Mateus 26, do 69 ao 75. O texto sagrado vai dizer assim: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, ao qual disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. A lembrança que Pedro, discípulo de Jesus, tem nesse momento é aquilo que está escrito um pouquinho atrás. Abra lá, volte um pouquinho, Mateus 26, do verso 31 ao 35. Você vira uma página da sua Bíblia para trás e vai ler esse texto, Mateus 26, do 31 ao 35. Diz assim o texto: então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém, irmãos? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, nós te damos graças por essa manhã, por esse momento tão precioso que estamos na tua presença. Te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela chuva que cai sobre nós essa manhã. Te agradecemos pelas tuas misericórdias que essa manhã se renovaram sobre nós. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos essa manhã a liberdade de ouvirmos a tua palavra e meditarmos nela, Senhor. Muito obrigado pela tua fidelidade, pela tua graça. Nós sabemos que nós não somos merecedores de boa coisa daquilo que temos, mas aprove ao Senhor, pelo teu amor, graça e misericórdia, nos trazer para o teu reino, falar conosco através do teu Espírito. E o Senhor tem falado à tua igreja, e essa noite, essa manhã, há uma expectativa no nosso coração, segundo aquilo que o Senhor irá falar conosco. Nós te louvamos essa manhã, te engrandecemos e te exaltamos, em nome de Jesus, amém. Esse texto, ele é muito conhecido de todos nós. Quando esse texto foi escrito, esses 2 textos, o primeiro texto que nós lemos, ele é escrito num momento, ele transmite uma mensagem de um momento bastante tenso e dramático. É um momento que antecede a prisão de Jesus. O segundo texto. E o primeiro texto, ele fala exatamente, mostra o momento em que Jesus ainda já está preso. Então ele fala exclusivamente muito sobre este homem, sobre Pedro, um discípulo de Jesus. Quem foi Pedro?
Pedro, também chamado Simão, foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus. Ele era de uma cidade chamada Betsaida, uma cidade costeira, era pescador de profissão, tinha uma educação considerada limitada, era um típico homem do campo, uma pessoa simples, também com temperamento explosivo. Assim era um homem chamado Pedro. Pedro teve uma participação muito ativa e significante no ministério de Jesus. Mas ele teve um encontro pessoal com Jesus. Aquele homem simples, aquele pescador, aquele homem sem muita instrução, ele teve um encontro com Jesus. E ele teve uma participação muito ativa no ministério de Jesus. Esse encontro que Pedro teve com Jesus está escrito na Bíblia. Ele foi até Jesus através do seu irmão André, e ali ele tem um encontro com Jesus. Isso está escrito no livro de Lucas, capítulo 5. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele estava no seu ambiente de trabalho, ele estava pescando, ele era um pescador e estava pescando. Então Jesus está ali, existe uma multidão também, e Jesus pede o barco de Simão Pedro, e Jesus entra nesse barco, esse barco ele sai um pouco do cais, e Jesus passa a pregar a partir daquele barco. Jesus começa a falar com aquela multidão a respeito do reino de Deus. E Pedro, ele recebe essa mensagem, e em seguida a Bíblia diz que Jesus manda ele lançar as redes, e Pedro, como ele era um pescador bastante experiente, ele diz, mas olha, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei. E o texto vai dizer lá em Lucas 5, que quando Pedro lança a rede, ele tem uma grande colheita. A Bíblia vai dizer que o barco, ele quase vem a pique diante da quantidade de peixes que esse homem pega. Então, Pedro, ele vivencia um milagre, e ele fica empolgado com aquele milagre. E a Bíblia diz que a partir dali, Jesus lança um desafio para ele, para que ele passe a ser, a partir dali, um pescador, não de peixes, mas de homens. E Pedro passa a seguir Jesus. Mas quando a gente começa a caminhar na Bíblia e a gente começa a ver as atitudes de Pedro, a gente vai ver que Pedro tem uns altos e baixos na fé. Pedro é aquele, por exemplo, que em Mateus capítulo 14, verso 28, ele olha Jesus andando sobre as águas, e ele pede para que ele vá até Jesus andando sobre as águas. E a Bíblia diz que ele começa a andar sobre as águas, e quando ele vê aquelas ondas, ele fica assustado e ele afunda, e Jesus vai lá e socorre ele. Está escrito lá em Mateus capítulo 14, verso 28. Um dia Jesus, ele estava andando com os discípulos, e ele queria saber o que as pessoas pensavam a respeito dele e da sua mensagem. E ele pergunta para os seus discípulos, o que é que eles andam dizendo a meu respeito por aí? E os discípulos dizem, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas. E Jesus diz, e vocês, o que vocês dizem de mim? E Pedro se antecipa aos outros, porque Pedro, ele era um líder, ele era alguém que estava sempre na frente, ele era bastante afoito, e ele se adianta dos demais e diz, olha, você é Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, ele atribui a resposta de Pedro como sendo uma revelação de Deus. Em um determinado momento da vida de Pedro, ele é usado, ele é boca de Deus para aquelas pessoas. E Jesus diz, olha que resposta maravilhosa. E isso vem de Deus. Mas logo em seguida, quando Jesus diz que ele vai sofrer no Calvário, ele vai morrer, Pedro se aproxima e tenta dissuadir a Jesus de não ir para a cruz do Calvário. E lá
É aonde Jesus diz: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Mateus 16, 22. Veja bem, irmãos, alguém que pode falar uma revelação de Deus em um momento, no momento seguinte, emprestar a sua boca para Satanás falar. Assim era Pedro, um homem de dois extremos, um homem que era bastante firme naquilo que ele pensava, um homem que tinha uma característica de líder, um homem que falava muitas vezes sem pensar, um homem impetuoso, mas assim era Pedro. Irmãos, essa manhã, se nós formos sinceros conosco mesmo, a gente pode admitir que muito de Pedro, muitas vezes, está em nós, está em mim e em você. Eu e você somos um Pedro em potencial. Em um momento, nós estamos com uma fé transbordantes, cheio da presença de Deus, cheio de fé. E um momento seguinte, a gente não acredita, a gente toma decisões em que não são da vontade de Deus, e a gente abandona muitas vezes por algum momento a nossa fé. Então quando eu leio esse texto, eu me identifico com Pedro, como uma história cheia de altos e baixos. A vida de Pedro nos ensina também que muitas vezes as nossas palavras, elas divergem das nossas ações. A gente vê Pedro aqui no texto que lemos dizendo: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E em seguida, ele vai negar Jesus. Não só uma vez, mas 3 vezes, como nós lemos. A vida de Pedro também serve para mim e para você, para usarmos como um termômetro, para medirmos a intensidade da nossa fé diante das pressões que sofremos na nossa caminhada cristã. E nos faz perguntar para nós mesmos que preço estamos dispostos a pagar para estarmos com Jesus. Que preço você pagaria para estar com Jesus? Para andar com Jesus no seu dia a dia, nos seus afazeres, na vida comum que você leva do dia a dia. Aqui nesses momentos de tensão, há 3 afirmações de terceiros que Pedro estava com Jesus. No primeiro texto que nós lemos, a criada diz assim: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Mais uma vez alguém disse: esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele nega outra vez com juramento: não conheço tal homem. E a terceira vez, aquelas pessoas que estavam ali dizem: verdadeiramente és também um deles. Mais uma vez, Pedro nega a Jesus. O que poderia ser um motivo de orgulho, agora é algo que põe em risco a integridade física de Pedro. Qualquer um de nós nos orgulharia, ou orgulharia os nossos ouvintes, ao dizermos: eu estava com Jesus. Talvez se eu falasse essa manhã para você, que ontem à noite eu estive com Jesus, você ia sair daqui pensando de forma diferente ao meu respeito, porque é uma honra estar com alguém tão especial, Jesus. Mas no contexto que nós estamos vendo aqui, para Pedro não é fácil, porque a sua vida está sendo colocada em risco. Então, dentro da igreja, é um ambiente seguro. O nosso grande desafio é lá fora, porque muitas vezes o preço é bastante alto para que a gente se identifique e para que a gente assuma que nós somos um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, alguém que
alguém que esteve, que está com Jesus. E nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para andar com Jesus, nós fomos chamados para ser sal, nós fomos chamados para ser luz. Sim ou não, irmãos? Mateus 5,14, Jesus disse para os seus discípulos, diz para mim e você essa manhã, vós sois a luz do mundo. Vós sois. O lugar de nós brilharmos não é necessariamente dentro da igreja, não é necessariamente nesse momento em que nós estamos aqui reunidos. Aqui é muito fácil, tem muita luz aqui, está ofuscando todo mundo a luz. A presença de Deus, a presença espiritual de Deus na vida dos nossos irmãos. Mas o grande desafio meu e de você é quando a gente sai por aquela porta, é quando a gente tem que enfrentar o nosso dia a dia, as pressões diante das pessoas e das circunstâncias que são colocadas diante de nós. Porque às vezes, irmãos, nós não manifestamos essa luz, não somos diferentes nos ambientes por onde nós percorremos. Nos ambientes, muitas vezes, em que somos acolhidos, é fácil, mas é difícil onde há rejeição contra Jesus, onde há rejeição à presença de Jesus, e nós estamos lá, as circunstâncias nos colocam lá, exatamente para a gente manifestar a presença de Jesus. Mas isso, muitas vezes, requer pagarmos um preço. O preço de dizermos sim, eu sou um discípulo de Jesus. Sim, eu estive com Ele. Não negar a sua presença em nossas vidas. Então, muitas vezes, Jesus é rejeitado nos ambientes, que são as áreas da nossa vida, onde Jesus não é bem-vindo. E esse é o grande desafio. São as áreas da nossa vida onde Jesus não é bem-vindo, onde há uma resistência pela sua presença, onde há um preço a ser pago pela sua presença. É, por exemplo, aquele casamento que nasceu de um voto, aquele casamento que nasceu de uma paixão, de promessas, aquele casamento que outrora era uma paixão, era um lugar de vida, era um lugar de devoção, era um lugar de cumplicidade, e hoje não é mais, porque Jesus não faz parte desse casamento, Jesus é resistido dentro desse casamento. Aquele voto de fidelidade que foi feito diante de Deus, diante das testemunhas, que se esvai com o tempo diante das pressões, e hoje caminha para um divórcio, porque Jesus não é mais bem-vindo, Jesus é resistido no ambiente específico do casamento. A luz de Jesus não brilha no nosso casamento. E ele caminha para uma quebra de aliança. É aquele lar onde Jesus não é aceito, onde ele não é recebido, onde ele não é invocado, onde ele fica do lado de fora da porta. Há paz na igreja, há paz na célula, mas não há paz no lar, não há um ambiente de graça, de luz, não há, porque Jesus é resistido. Não, Jesus não, fica lá, eu não estive com Jesus. O marido que não está e que não anda com Jesus, ele perde a sua capacidade de amar a sua esposa como Jesus o ama. Uma esposa que não está na presença, não anda com Jesus, ela perde a sua capacidade de amar o seu marido como Jesus o ama. Por isso,
a realidade dos casamentos e das famílias nos nossos dias. Não assumimos uma posição em Cristo e sofremos as consequências. Divórcios, filhos nas drogas, filhos órfãos de pais vivos. Porque Jesus é resistido dentro da nossa casa. Temos uma aparência, sim. Somos religiosos, sim. Cantamos, Jesus é vida. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas de uma forma prática, no nosso dia a dia, a nossa linguagem não é uma linguagem celestial. Negamos Jesus. É aquilo que Pedro está fazendo. Pedro aqui está em uma situação inusitada. Ele está escondendo a sua identidade para preservar a sua vida. Muitas vezes é assim que nós estamos. Muitas vezes nós estamos preservando a nossa identidade de filho de Deus e não manifestamos aquilo que nós precisamos manifestar nos lugares aonde nós vamos, aonde nós caminhamos. E Jesus, Ele nos deu um nível muito alto de devoção a Ele. Por exemplo, em Mateus capítulo 16, verso 25, Ele diz assim aos seus discípulos, e para nós essa manhã: portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. É esse dilema que Pedro está vivendo, a possibilidade de perder a sua vida, de ser preso com Jesus. Esse é um preço muito alto para ele. Talvez não seja a minha e a sua, mas talvez existam resistências na nossa vida com relação a Jesus para nos preservar. E nós resistimos, negamos Jesus. Então, a terceira negativa de Pedro, no texto que nós lemos, ela é reconhecida pela linguagem. Está lá no versículo 73. Então, aquelas pessoas dizem assim: olha, ele fala igual, ele tem uma linguagem de quem esteve com Jesus. Eles começam a reconhecer a Pedro por aquilo que ele fala. Mas diante dessa afirmativa, Pedro diz, a Bíblia vai dizer que ele começou a praguejar e a jurar. Praguejar aqui é atrair maldição para si. Tudo isso para despistar a sua identidade. Tem aparência, fala como, mas não é. Tem aparência de crente, linguajar de crente, mas não é. A pergunta para nós, mais uma vez, essa manhã: até que ponto estamos dispostos a manifestar a nossa fé? A obediência sempre vai requerer de mim e de você sacrifícios. Sacrifícios. Precisamos sacrificar algumas coisas na nossa vida em prol de Jesus. Há relacionamentos na nossa vida que geram morte em nós e que precisam ser sacrificados para que a gente viva uma vida para Jesus. Há renúncias a ser feitas. Há renúncias a ser feitas. Isso se aplica na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Cristo. Isso também se aplica nos nossos casamentos. Não há casamento sem renúncia. Não há. A palavra que mais identifica na nossa forma de ver o casamento chama-se renúncia. Se você que está namorando, se você que está noivando, se você que pensa em contrair uma aliança, faça esse exercício com você mesmo. Eu tenho a capacidade de renunciar a algum sonho pessoal meu em prol do meu casamento? Faça perguntas tipo: eu tenho dificuldades em perdoar alguém que me fere? Conforme essas respostas, você vai entender se você já está preparado
para construir uma aliança com alguém, porque o dia a dia de um casamento, ele é repleto de perdão e de renúncia. Perdão e de renúncia. Se você não tem disposição de perdoar, tem dificuldade. Se você tem dificuldade de renunciar a algum sonho pessoal seu, você vai ter dificuldade no seu casamento. Porque a Bíblia vai dizer que é uma vida compartilhada, é uma só carne. Aquilo que você faz vai refletir diretamente sobre o seu cônjuge. Aquilo que você também não faz, também vai refletir sobre a vida do seu cônjuge. Então Pedro aqui, ele é reconhecido pela sua voz, mas mais uma vez ele nega Jesus. Não conheço. Aí ele pragueja, porque ele precisa manter uma aparência para aquelas pessoas. E por incrível que pareça, a aparência que ele precisa manter é que ele não conhece Jesus, ele não sabe quem é Jesus. Mas eu queria dizer para você essa manhã, que o centro desta mensagem não é a figura de Pedro, não é eu, não é você. O centro dessa mensagem é a graça, a misericórdia e a bondade de Deus. Porque nós temos aqui o Salvador sendo traído por alguém que andava com ele. Mas quando nós acompanhamos a história de Pedro, a gente vai entender que esse texto mostra Pedro apenas como um coadjuvante. Porque o amor e a misericórdia de Deus é manifesta a Pedro após a ressurreição de Jesus. Aquilo que está ali, Pedro se safa, ele sai do meio daquelas pessoas. Jesus em seguida, ele é julgado, ele é condenado, ele é levado à cruz, e a Bíblia diz que ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscita, ele vai voltar e ele vai aparecer a esses discípulos. Embora Mateus não fale disso de uma forma bem clara, mas João, no capítulo 21, eu queria que você abrisse no Evangelho de João, capítulo 21, onde o discípulo, o apóstolo João, vai falar sobre isso. Porque após a ressurreição, Jesus tem um encontro com esse homem. E veja como Jesus age de forma diferente, irmãos. Qualquer um de nós que fôssemos traído na nossa vida, na nossa caminhada, certamente nós iríamos pensar em uma vingança. Certamente nós iríamos nos afastar daquele que nos traiu. E quando Jesus, ele ressuscita, ele tem um encontro com Pedro. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 21. O texto vai começar, depois você lê na sua casa, vai começar falando que, mais uma vez, Pedro está envolvido na sua profissão. Ele está pescando. E mais uma vez ele não tem sucesso, porque o dia está amanhecendo e ele não pescou nada durante a noite. E mais uma vez Jesus se aproxima deles. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele manda ele lançar a rede sobre o lado direito. E Pedro obedece a Jesus, e quando ele lança, mais uma vez agora repete, ele tem uma grande pescaria, e ali eles descem para a praia, e ali há um fogo, e eles começam a fazer um churrasco de peixe. É isso que o texto vai falando. Aqui Jesus está restaurando a comunhão com Pedro. Ele está sentando para comer com Pedro. Alguém que traiu ele está manifestando a graça, a misericórdia, e ele está ali sentado com ele, restaurando aquele ambiente de comunhão, comendo junto com Pedro, um traidor. Está lá Jesus. Vê como o padrão de Deus muitas vezes é diferente do nosso.
Vê como Deus faz as coisas. Então, ele está ali comendo com Pedro, mas faltava algo. A comunhão está sendo restaurada, o perdão está sendo liberado, mas falta outra coisa. E essa outra coisa que falta é a restauração do chamado de Pedro, que acontece a partir do verso 15 de João capítulo 21. Ele vai dizer: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Diante de 3 negações, agora há 3 afirmações. Aqui, Jesus está restaurando o chamado de Pedro. Jesus não está querendo somente a comunhão. Ele está restaurando o chamado. Ele quer usar Pedro como um instrumento nas suas mãos. Ele passa agora da condição de discípulo, alguém que está aprendendo, e se torna um apóstolo, um enviado. É um novo recomeço. Então veja, meus irmãos, Jesus não mudou a Pedro. Pedro continuou sendo Pedro. Ele continuou sendo alguém bastante claro nas suas convicções. Ele continuou sendo alguém que falava muitas vezes sem pensar, porque Deus conservou ele assim. Muitas vezes a gente quer ser usado por Deus só depois da gente ver uma transformação grandiosa. A gente quer que Deus tire a nossa personalidade e coisas que são inerentes a nós, a nossa personalidade. Deus te usa como você é, meu irmão. Amém? Ele não quer que você esteja como você está, se você não está numa boa com Ele. Mas Ele não vai tirar a tua identidade, Ele vai usar você dentro das suas limitações. Há muitas pessoas que estão estagnadas, esperando viver algo grandioso, esperando um tipo de santidade que não vai chegar, estabelecida por ela mesma, e a partir daí o meu ministério vai fluir. Não, irmãos, a gente aprende errando, a gente aprende fazendo as coisas erradas também. Eu lembro que a minha esposa, ela converteu, e ela passou um bom tempo orando por mim. Irmãos, eu era muito tímido. Eu ainda sou, mas se alguém dissesse assim, eu recém-convertido, alguém dizia assim: olha, você vai dar um aviso na igreja domingo. Eu começava a ter dor de barriga segunda-feira, porque eu tinha muito medo. Eu travava. E a gente fez o curso Casados para Sempre, e Deus restaurou o nosso casamento, que estava uma bagunça. E o nosso líder, ele falou assim: olha, vocês vão trabalhar com casais. Eu achava aquilo impossível, irmãos, impossível, porque eu não falava. Eu tinha medo das pessoas. Então, mas depois de 2 anos a gente aceitou, e a gente abriu o primeiro grupo, pastor Roberto, pastor. E eu chegava naquele lugar, e quando eu olhava aqueles homens, irmãos, tinha médico, tinha advogado, e eu ia de ônibus, mas ela, e eu ficava, a minha camisa suava, a minha mão suava, a gente sentava com a apostila, e ela falava a aula todinha, eu só confirmava com ela assim. Ficava perguntando para mim mesmo: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Mas o tempo passou, e Deus tratou algumas coisas na minha vida, e tem tratado, e ainda vai tratar. Mas a grande verdade é que nós precisamos nos lançar. A gente precisa derrubar essas barreiras que nos prendem.
esse perfeccionismo que você nunca vai alcançar. Você precisa também cometer erros. Faz parte da nossa caminhada cristã cometer erros. E é isso que Jesus está fazendo com Pedro. Jesus está trazendo para ele um novo recomeço. Pedro será muito usado por Deus. Ele é importante na implantação da igreja. Quando você lê lá no livro de Atos, em Pentecostes, após a descida do Espírito Santo, esse homem se torna uma flecha na mão de Deus. Ele faz um discurso lá que quase 3.000 pessoas se convertem. Um homem sem instrução, mas cheio do Espírito de Deus. E ele tem um papel importante na igreja primitiva. Porque houve uma restauração do seu chamado. Mas a Bíblia nos mostra que Pedro também era um homem que tinha suas fragilidades. O bacana da Bíblia é que ela não traça para nós um perfil de alguém que é perfeito. Só existiu um que foi perfeito na Bíblia. Esse é Jesus. Mas nós somos assim, mas é assim, de glória em glória, que a gente vai sendo trabalhado por Deus. É assim que a gente vai caminhando. E enquanto a gente vai caminhando, Deus vai nos usando pela misericórdia, pela graça dEle, e a gente vai avançando. Mas precisa de um começo. E muitas pessoas precisam de um recomeço. Porque, por incrível que pareça, a igreja, que é um lugar de restauração, é um lugar de bênção, muitas vezes é o lugar onde nós somos feridos. É o lugar, é o ambiente onde o nosso ministério, ele é travado, ele é paralisado. Então são pequenas coisas que muitas vezes traz para dentro de nós uma resistência a Jesus. Traz para nós esse desejo de estarmos distante de Jesus, de não nos envolvermos com Ele, porque nós sabemos que há um preço a ser pago àquele que se entrega, por aquele que se entrega. E eu creio, irmãos, que essa manhã existem algumas pessoas nesse lugar que precisam dessa afirmação, que precisam a revelação pelo Espírito de Deus, que Deus o ama, que Deus não abandonou. Muitas vezes a gente abandona Jesus, a gente abandona Ele na nossa caminhada. Às vezes o nosso próprio ministério é um ministério que é movido pelo nosso braço, pela nossa força, e a gente se guarda de andar com Jesus. E eu creio que nessa manhã existam pessoas aqui que precisam de uma afirmação do amor de Jesus, do perdão, da misericórdia, da graça. Não importa por onde você andou, não importa o que você fez, mas Jesus, essa manhã, Ele está de braços abertos para te receber. São pessoas que talvez o negaram em algum momento das suas vidas, e agora, nesse momento, o Senhor os trouxe aqui, não para acusá-los, mas para perdoá-los, para restaurar a comunhão, para restaurar o chamado. Pessoas que outrora se sentavam com Jesus, tinham plena comunhão, tinham convicção da sua identidade em Cristo, e por algumas circunstâncias da vida o negaram. Deus conhece mais do que ninguém a minha fragilidade e a sua fragilidade. Mas Ele é um Deus que está sempre disposto a recomeçar a nossa história. Amém? Então eu queria convidar você a ficar de pé para nós orarmos.